A todo mundo que se liga nas redes do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, o meu abraço, os meus cumprimentos. Nós estamos mais uma vez aqui, com muita satisfação, para o lançamento de mais uma obra importante para aqueles e para aquelas que estudam e têm como uma referência o pensamento de nosso educador Paulo Freire. Hoje eu recebo aqui 3 organizadores desse livro que nós estaremos comentando um pouco, para que vocês conheçam, né, tenham curiosidade e tenham certeza, busquem mais informações e acessem essa obra muito interessante, uma coletânea de textos que envolve muita gente boa e muitos assuntos interessantes. Eu estou aqui, então, quero anunciar, para minha alegria, com o professor José Vicente Robaina. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Tiago. Muito obrigado pelo convite. Não, que isso. Nós que ficamos contentes. Também, igualmente, quero cumprimentar aqui a presença do professor Jefferson Rosa Soares. Tudo bem, professor Jefferson? Tudo bem, boa tarde a todos aí, ao Thiago também. É um prazer estar aqui com você. Maravilha. E cumprimento também uma figura daquelas que eu chamo de figuras carimbadas do nosso fórum, aqui do Rio Grande do Sul. Para minha satisfação, então, acolho também o professor Jaime Zitkowski. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Tiago? Obrigado pelo espaço aí, pela divulgação. E quero agradecer também aos colegas, o Robaina e o Jefferson, pela parceria nessa publicação aí do livro, né? Foi trabalhado aí durante um ano, acho que a questão de nós chegarmos à publicação, início agora do março de 2021. Maravilha. Enquanto o professor Jaime fazia sua apresentação, você já deve estar visualizando conosco aqui a capa dessa obra, então, que nós vamos comentar um pouquinho. O livro chama-se Paulo Freire e a Educação Contemporânea, é um livro de 2021, da Bagaia Editora, e nós podemos começar a conversar, então, sobre essa obra, que parte da onde? Tá? Qual é a origem deste livro que está chegando aí, para ser mais uma contribuição teórica importante para subsidiar os nossos debates? Da onde que brota essa obra, portanto? Vamos lá, quem é que... Jaime, pode começar por ti? Posso começar a colocar. Eu e o professor Robaina, nós temos uma parceria de bastante tempo, né? Trabalhar seminário junto. E aí, no ano 2020, nós tivemos a ideia... não, na verdade foi 2019, né, Robaina? Tivemos a ideia de, aproveitando um seminário com esse título, né, Paulo Freire, Educação Contemporânea, que reuniu em torno de 38 alunos, né, tanto da área da educação como de outros mestrados, doutorados da URGS e fora da URGS. Nós tivemos uma turma grande, 38 alunos, parceria também com o PPG de Educação e Ciências da Vida, que depois o Robaina vai falar, que ele trabalha junto. E aí nós desafiamos todos os que estavam cursando esse seminário, de que a partir dos trabalhos finais nós faríamos uma seleção dos melhores textos, né, para publicar num livro. Então a gente selecionamos 13 capítulos, né, do livro, a partir então de alguns critérios, né, que nós definimos anteriormente. E o Jefferson era nosso aluno também, mas ele trabalhou intensamente e passou a ser também organizador desse livro. Então o Robaina pode complementar também um pouco essa história, né? Mas um pouco a origem tem nessa ideia aqui do seminário de 2019. Na verdade, a gente iniciou essa parceria em 2019-1 com a primeira turma, né? E depois a gente fez 2019-2 e agora 2020 a gente fez uma turma também. Então, esse seminário, né, Seminário Avançado de Paulo Freire, a Educação Contemporânea, o livro está dividido em 13 capítulos que apresentam os principais temas trabalhados na disciplina, tais como a pedagogia da esperança em tempos de ódio e fascismos sociais, a dimensão ético-política da educação,
por uma pedagogia das marchas, uma pedagogia interdisciplinar, Paulo Freire e os temas geradores e a construção de redes freirianas na luta política de humanização no mundo. Né? No item Paulo Freire e temas geradores, foi o capítulo que o Jefferson, assim como outros orientandos meus do PPG, da Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, que participaram dessa disciplina, foi o capítulo que eles escreveram, temas geradores, falando sobre a ideia do Paulo Freire dos temas geradores, voltado para a educação em ciência. No primeiro capítulo, o tema proposto trata sobre o desenvolvimento da educação pública municipal, propondo a sua organização através de redes colaborativas intermunicipais voltadas para a gestão democrática inspirada em Paulo Freire. O segundo trata da contribuição da sociologia das ausências, voltada para a organização do conteúdo programático da educação física no ensino médio técnico integrado. Também destacar que a diversidade de áreas de conhecimento dos alunos foi uma das coisas que chamou muito a atenção nossa, né? Nesse caso aqui, uma das alunas que escreveu o capítulo 2, ela vinha da educação física. Então, Paulo Freire também ajudando, né, a trabalhar as questões das suas obras na educação física. O terceiro capítulo, o tema proposto, trata da interdisciplinariedade em Paulo Freire no ensino de matemática, no ensino fundamental, onde são discutidos os avanços no estudo da geometria, verificando as conexões entre arte e matemática. Então, aqui mais um exemplo, a matemática presente, né, fazendo a relação interdisciplinar com também a área das artes. Quarto capítulo, a temática escolhida visa discutir a educação popular, movimentos sociais e politicidade da educação em Paulo Freire, onde podemos destacar alguns conceitos do pensamento freiriano, em particular o conceito de politicidade da educação, na intenção de escrever o vínculo entre educação popular e movimentos sociais. Se quiser explicar um pouco esse capítulo aí, Jaime, mais a tua praia. Eu acho que esse capítulo que tu fala tá ligado àquele eixo da pedagogia das marchas, né? Que na última entrevista o Paulo Freire traz, né, uma belíssima reflexão sobre a importância das marchas, dos movimentos sociais. E aí a educação popular, desde os anos 60, né, num viés freiriano, é comprometido com a questão política, né? Não há educação neutra. Então, toda educação ela tem uma intencionalidade política. E aí que nós trabalhamos a partir da pedagogia da esperança, principalmente, e a questão da importância dos movimentos sociais populares, né? Isso. Pode continuar, Rubem. Depois é o quinto capítulo, a reforma no ensino médio, educação física e Paulo Freire. Algumas reflexões possíveis são apresentadas, algumas discussões acerca da atual conjuntura política educacional brasileira, com foco na reforma do ensino médio. Então, esse também é a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, uma temática bem atual que está sendo debatida agora, né? Começando a ser discutida bastante agora. O sexto capítulo, os saberes da experiência de mulheres na cozinha como forma de esperançar, visa apresentar o deslocar da experiência de um grupo de mulheres que da periferia para o centro, buscando a geração de renda e a emancipação financeira. Então, a questão da geração de renda também, né? A Paulo Freire também, com as suas ideias, proporcionando essa possibilidade das mulheres, né, conseguirem mais renda, fazendo alguma atividade diferenciada. O sétimo legado da pedagogia freiriana, em diálogo com a sociedade contemporânea, busca apresentar uma reflexão acerca dos conteúdos analisados no percurso do seminário Paulo Freire e a Educação Contemporânea, realizado no segundo semestre de 2019, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o seminário esse que a gente ministrou as aulas. O oitavo, daí esse oitavo aqui eu vou deixar para o Jefferson falar, porque foi o capítulo que ele escreveu com os outros alunos, né, com os colegas dele, que eram meus orientantes.
Vai, Jefferson. Então, esse capítulo, a gente foi buscar, então, nos 3 programas que envolvem o Programa de Educação e Ciências, né, da URGS, a UFSM, Campus Santa Maria, o campus da Unipampa Uruguaiana e a FURG Rio Grande. A gente vai buscar nesse capítulo como que o Paulo Freire se encontra tendo trabalhado por suas diferentes obras nas teses e dissertações desses pesquisadores oriundos destes 4 programas de educação e ciências em rede, então. E para ver, então, né, quais os livros também dele que são mais utilizados como referencial nesses trabalhos que já foram feitos, né, nesses 4 programas. Esse 8º capítulo, então, Paulo Freire na Educação e Ciência, panorama das teses e dissertações de um programa de pós-graduação no estado do Rio Grande do Sul, apresenta a produção e difusão do conhecimento relacionado com o referencial teórico metodológico de Paulo Freire, que vem sendo discutido por diferentes pesquisadores em vários espaços e contextos. Neste estudo foram analisadas 17 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado, defendidas com temáticas relacionadas a Paulo Freire como importante referência. Então, né, como o Jefferson falou, foram analisados as dissertações e teses produzidas por esses programas de pós-graduação, e a gente encontrou 17 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado que foram defendidas durante esse período da pesquisa aí. O 9º capítulo, Contribuições de Paulo Freire para a Educação Escolar Indígena Bilíngue, discute a importância da língua de um povo que se constitui em um elemento cultural e de poder. Por esse motivo, desde o início da colonização, os povos indígenas vivem em um contexto em que a língua portuguesa lhes é imposta. Inclusive, em muitas escolas, a língua portuguesa possui um capítulo que tem como objetivo refletir sobre as possíveis contribuições de Paulo Freire para a educação escolar caigangue, bilíngue, decolonial, e que, de fato, valorize a língua indígena. Pode complementar a ideia, Jane? Essa autora é a nossa aluna do doutorado em educação, acho que ela é orientanda da Magali Menezes, e ela vem trabalhando dentro da perspectiva da decolonialidade, né? A questão da crítica a esse pensamento eurocêntrico ou, como diria Paulo Freire, opressor, né? E aí a necessidade de nós resgatar as nossas culturas e valorizar de igual para igual, né, os diferentes saberes, os diferentes idiomas, né, principalmente a questão da necessidade de partir da língua materna de cada etnia indígena, né? Então, acho que é um viés interessante, partindo de Freire, nessa questão da necessidade da descolonização, né, do pensamento e descolonização do próprio currículo, né? O 10º capítulo, então, por uma pedagogia pós-abissal no Brasil, o legado decolonial de Paulo Freire apresenta uma visão da colonialidade imposta aos povos originários do Brasil, desde seu descobrimento e, posteriormente, aos povos escravizados que se mantêm atualmente, e a expressa pela tendência à prática pedagógica conservadora no país. Dessa forma, a educação brasileira tem a tarefa de construir uma pedagogia que atenda às necessidades e potenciais de sua população, sobretudo daqueles que foram marginalizados e subalternizados pela história oficial. O 11º capítulo, a Pedagogia Griot e Paulo Freire, são implicações em minha prática pedagógica, apresenta um texto construído a partir das leituras de Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Reinventar o Presente, Pois o Amanhã se Faz na Transformação de Hoje, Conversas com Paulo Freire, de Reinaldo Fleury, e na formação em um curso de Pedagogia Griot realizado entre os anos de 2016 e 2019.
Então, essa ideia também da pedagogia griot é uma temática bem atual hoje, né? Então, o pessoal tem trabalhado, discutido bastante, né, sobre a pedagogia griot. No 12º capítulo, a atualidade da pedagogia da esperança em tempos de adversidades tem por objetivo dialogar com a obra Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, para problematizar, analisar e refletir elementos do momento histórico adverso que estamos vivendo no Brasil, tanto em termos educacionais quanto políticos. Para tanto, selecionamos e discutimos 4 noções que consideramos chaves: esperança, saber de experiência feito, inédito, viável e unidade na diversidade. Quer comentar, Jaime? Eu acho que é essa questão dos principais conceitos, né, da pedagogia freiriana, mas principalmente o desafio hoje de reler a obra de Freire numa perspectiva dos tempos que estamos vivendo, né, da desesperança, principalmente frente a todo esse conservadorismo político, a essa desconstrução da democracia, o avanço dos fascismos societais, como fala Boaventura. Eu acho que a pedagogia da esperança ainda é uma obra a ser lida e relida e refletida num contexto aí do século XXI, né? Ela foi uma obra escrita em 1992, que foi publicada, então, portanto, é do século passado, né? Aliás, todas as obras de Paulo Freire, né, são do século anterior, mas é muito atual, eu considero muito atual dentro do contexto de hoje, né? Acho que é por aí. E no 13º e último capítulo deste livro, o currículo é pensado a partir de temas geradores como instrumento e possibilidade de integração curricular, numa perspectiva humano-progressista da educação, onde os estudantes vão se constituindo críticos, reflexivos e problematizadores dos fenômenos e realidades, e de diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade para compreender o ser humano na sua totalidade. Então, esses são os 13 capítulos do livro, né, que contemplaram, né, os alunos que frequentaram a nossa disciplina de seminário avançado de Paulo Freire e a contemporaneidade. Muito bem, muito bem. As pessoas que estão aqui acompanhando conosco esse vídeo conseguiram ter, de uma forma acho que bastante interessante, o conteúdo do livro, né? Ou seja, por que esse livro pode interessar? E aí nós estamos deparando com uma obra, com uma coletânea, que é absolutamente plural, que parte de uma experiência de um seminário ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a um programa de pós-graduação, não só do PPG em Educação da URGS, mas de Educação, mas também o professor Robaina faz parte. E essa pluralidade, então, ela desperta e tem um alto potencial de despertar um interesse naqueles e naquelas que pesquisam temáticas que se aproximam desses campos. Nós estamos percebendo aqui, até pela ficha catalográfica que a gente está exibindo, eu já tive acesso aqui, então, ao e-book, tá, que foi apresentado. Além do e-book, esse livro também tem uma previsão de ser impresso. E podemos falar assim, o pessoal que está se interessando, e não tenho dúvida que quem estuda a temática é uma obra muito relevante, como é que o pessoal pode ter acesso a essa obra? Robaina, Jane, até porque eu acho que o professor Jefferson é importante destacar. No site da editora, Tiago, no site da editora Bagai, qualquer pessoa que acessar lá pode baixar o e-book gratuitamente. Né? E o livro impresso, daí teria que fazer a solicitação para a editora. Né? Quando a gente fez no pacote do livro, a gente fez o e-book mais a impressão, e cada autor também ficou com 2 obras apenas do livro. Né? Mas o que interessa mesmo é a divulgação agora digital do livro, né? Que pode ser baixado gratuitamente no site da editora Bagai. Maravilha. Nós
nós vamos colocar aqui, então, na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai estar o site para o pessoal ter acesso à obra, tá? Então, você que vai assistir o vídeo aqui, que está se interessando pela obra, basta clicar, e é uma contribuição muito genuína desse grupo de autores e autoras que vem produzindo pesquisas no campo da educação e que tem em Paulo Freire uma referência e estão aqui compartilhando esse conhecimento conosco. E depois, claro, no segundo momento, nós ainda somos de uma geração, boa parte de nós, que o livro impresso ele tem um lugar importante. Vide, né, muitas vezes o nosso ambiente de trabalho, que a gente retrata nos vídeos agora, serem permeados por livros, né? Então também acho que vale a pena o pessoal depois, se quiser estar adquirindo o livro, acho que vale a pena. Mas, Jaime, tu já fez outras experiências, eu mesmo participei na condição de estudante contigo, né? Fui, por a minha satisfação, orientado pelo professor Jaime no doutorado na URGS. Já participaste de outras obras também, coletâneas. E a importância desses projetos coletivos, Jaime, para ti, na tua experiência de educador, o que tu poderia dizer? Porque hoje tem muitas vezes as pessoas, algumas pelo menos, começam a pensar, pá, mas mais um livro, mais uma coletânea, qual é a importância disso? Academicamente, muitas vezes os artigos em revistas, eles acabam tendo, digamos assim, uma maior expectativa no campo acadêmico. Mas dentro da tua experiência de educador, Jaime, como é que tu vê a experiência de coletâneas, e nós estamos vendo aqui com um conteúdo maravilhoso como esse? Mas como é que tu vê, assim, as coletâneas que tu já te envolveste? Olha, Tiago, muito boa a sua pergunta, porque se nós olharmos pela questão da CAPES, do Lattes e tal, uma coletânea vale muito pouco ponto. Só que o que a CAPES valoriza, muitas vezes, não é o que chega lá na ponta, né? Que é nós pensarmos, por exemplo, como vamos socializar e democratizar o conhecimento, por exemplo, para as redes de educação pública, né? Educação básica, todos os níveis, não só para a universidade. Então, acho que a nossa intenção, eu falo por mim, mas acredito que o Robano e o Jefferson também comungam desse pensamento, não é tanto pensar no nosso currículo como organizadores e autores, mas pensar nessa perspectiva freiriana mesmo de fazer o conhecimento circular. Então, nós poderíamos simplesmente avaliar os trabalhos e deixar eles nos nossos arquivos pessoais e dar nota e o aluno está aprovado e pronto. Nós desafiamos, unindo o útil ao agradável, o conhecimento já estava produzido, desafiamos para que, numa revisão final, esses textos também pudessem vir de forma mais qualificada ao público e cada leitor, cada leitora vai poder usufruir. E agora, principalmente, numa perspectiva do e-book, né, gratuito, que nem o Rubano falou, eu acho que aí que está o sentido do conhecimento, né? Que nem diz o Boaventura também, mais uma vez, um conhecimento prudente para uma vida decente, né? Eu acho que nós precisamos também, claro, produzir artigos, livros mais, digamos assim, mais sistemáticos, mas essa forma de coletânea, eu acho que para a questão da divulgação e da circulação do conhecimento, é algo muito importante que nós não devemos deixar de lado. Pelo seguinte, porque é fácil de fazer, os artigos já estavam produzidos, é só fazer com que eles cheguem, né, de uma forma até gratuita para o público lá na outra ponta. Então eu vejo com bastante carinho, né, com bastante zelo, a importância de nós fazermos essa diversidade de publicações, né? Artigos, livros mais sistemáticos, claro, deriva de uma dissertação, de uma tese de doutorado, que a gente já publicou também, mas eu acho que é importante livros coletâneos. Eles têm um outro papel que complementa e que expande o próprio papel da universidade como uma difusora e uma socializadora do conhecimento, né? Maravilha, Jaime. Eu fiz essa questão porque eu também me coloco, porque eu também, até pelo meu trabalho aqui com muitos estudantes, desde a graduação, inclusive, eu tenho me envolvido em projetos nesse sentido e me parece que há um efeito pedagógico muito importante, além desse compromisso nosso com a popularização do conhecimento. E que muitas vezes não tem um reconhecimento na nossa agência reguladora, pensando em termos de pós-graduação, mas que, por outro lado, tem um efeito social.
importante e é um compromisso nosso, né? E nesse sentido, Jefferson, fazer parte da experiência junto com 2 professores, imagino que é muito gratificante também, né? Sim, primeiro, né, agradecer, é, não só em meu nome, mas em nome dos outros 4 colegas, né, a Sandra, o Paulo, o Renan e a Aline, que fomos aí desafiados pelo nosso orientador, Roberto, a fazer parte dessa disciplina, e principalmente porque, do outro lado, a gente tem eu acho que um dos principais estudiosos de Paulo Freire, que é o professor Jânio, e tem essa oportunidade de estar presente, dividindo ideias e conhecimento e fazendo essa construção com diferentes pessoas ali, né, de diferentes espaços e de diferentes pós-graduações, é muito gratificante. E se torna, né, para mim, então, melhor aprender, né, esse diálogo e essa participação e esse esperançar que o professor Jaime e o professor Robani trouxeram para todos nós enquanto estudantes desta disciplina. Maravilha. Muito bem, professores. Para a gente já ir fazendo o nosso encaminhamento, me parece que as pessoas que estão acompanhando aqui esse nosso vídeo perceberam, então, o lugar da obra, perceberam a sua atualidade, perceberam que ela é fruto de pesquisas que envolvem as pessoas nos seus cursos de pós-graduação e, principalmente, que ela é uma obra que tem, por um lado, esse rigor científico na produção dos textos e, ao mesmo tempo, um compromisso político com a sua divulgação. Tanto é verdade que vocês podem ter acesso, como eu tive, ao e-book, que está muito bonito, está bem diagramado, é bom de ler. A gente clica ali no sumário, como eu estava mostrando, já vai para o texto, tem o hiperlink ali dentro. Então, assim, está muito interessante, vale muito a pena. Eu mesmo já compartilhei com o meu grupo de orientação aqui na UFFS, para o pessoal ter acesso, para poder ler, né, e se basear nos textos de vocês. O que ainda a gente poderia, já em termos de considerações finais, e eu já quero mais uma vez agradecer a essa oportunidade de conversar com vocês. O nosso fórum, nesse desafio virtual da pandemia, ele é um fórum à distância, mas tentando não ter distâncias. Ou seja, manter as pessoas o mais próximo possível, gerar conteúdo, divulgar, e não deixa de ser uma forma de registro. Não mais talvez só o texto, mas também a imagem, o som. Agora, os próximos dias, a gente vai ter também à disposição aqui o pessoal que fez, já dizendo que muito no teu sítio, inspirado nas quermesses do teu sítio, já temos uma música para o evento, fizemos uma conversa com os autores, né? E já tenho até um clipe que eu vou lançar mais próximo do fórum, não perca, vai ser muito legal, eu já estou com esse material aqui para circular nas nossas redes. Então, já para a gente já ir encaminhando essa nossa conversa, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de vocês, gostaria então de fazer uma rodada final para que vocês pudessem ainda fazer alguma consideração. E começo, então, com o professor Jefferson, que inclusive está na escola, né, professor? Nesse momento. Isso aí. Eu falando, né, aqui de uma sala de aula, né, dos meus estudantes aqui de uma casa familiar rural, que fica na cidade de São José do Cedro. Nós estamos já com aulas presenciais há mais de um mês. Então, é uma grata satisfação estar também nesse espaço onde o diálogo se faz diariamente com todos os professores e estudantes que aqui estão. E quero agradecer mais uma vez, né, ao professor Jânio e ao professor Robani pela oportunidade de estar nesse projeto, né, conjunto aí. Então, obrigado a todos aí. Professor Robani, muito obrigado pela presença, parabéns pela obra, né? E com certeza nós vamos, né, manter contato sempre. Agradeço o espaço também, Tiago. Né, a ideia de fazer essa obra surgiu exatamente de proporcionar a escrita para os alunos, principalmente, né, porque todos eles são alunos de mestrado, doutorado, e alguns alunos especiais que estão querendo entrar para o mestrado ou para o doutorado. Então, um momento ótimo para que eles possam já ter algum produto, né, algum artigo, alguma publicação visando
até aproveitar numa futura carreira como um pesquisador, como um docente de uma universidade. Então, acho que esses livros de coletânea, como o professor já me falou, são muito importantes e proporcionam que vários alunos, no caso, possam ter, quem sabe, a primeira oportunidade de escrever um texto e ter o seu texto publicizado. Muito obrigado, professor. Professor Jaime, mais uma vez, bom ver o amigo. Faz tempo que a gente não consegue se ver pessoalmente, por essas coisas da vida aí, agora com essa pandemia, nesse cenário ainda de uma pandemia dentro de um governo negacionista, anticientifista, né? Então, mas sempre bom estar em contato contigo, parabéns pela iniciativa e muito obrigado aqui por a oportunidade da conversa. Tiago, eu que agradeço aí o espaço que nós rapidamente conseguimos. Eu passei para ti o contato, ó, temos uma obra nova e você já agilizou com muita gentileza e rapidez esse momento de a gente poder conversar e divulgar para o público que vai entrar em contato agora, até pela oportunidade do 12º Fórum Paulo Freire, né? Então, parabéns pela organização do fórum e parabéns por essa iniciativa, né, de divulgar também os últimos textos, livros, enfim, coletâneas, publicações ligados ao pensamento de Paulo Freire, né? E a questão da música, que é o hino, né, do 22º Fórum Paulo Freire, eu fiquei muito feliz, já assisti o vídeo. Realmente, os nossos alunos aí, são meus orientandos, alguns deles, eles se puxaram, né? Eles capricharam aí no hino, vocês vão ter acesso. Então, tem muita coisa boa surgindo, apesar das situações limite, como diria Paulo Freire, da pandemia e desse governo negacionista que muitas vezes quer nos tirar a esperança, né? Mas, como diz o lema do fórum, é educar e resistir. Então, nós temos mais força do que o pessoal da direitosa está achando, né? A gente é forte. E vamos em frente. Maravilha, muito obrigado. Então, tive a satisfação de conversar aqui com os 3 professores, organizadores da obra Paulo Freire Educação Contemporânea, lançamento agora de 2021 pela editora Bagai, e que vai estar então o link aqui para que vocês possam estar acessando o e-book de forma gratuita, tá? E depois, se tiver interesse, sempre é interessante também ter o livro impresso. Um abraço e como o Jaime lembrou, não esqueçamos, né? Educar é existir e resistir. Um abraço, cuidem-se.